A minha vida teria terminado ali mesmo. Ainda hoje ouço aquelas palavras na minha cabeça. Por favor, veja primeiro as câmaras antes de entrar. O segurança não parecia nervoso. Parecia assustado. Nunca o tinha visto assim. Olhava constantemente para a minha casa, como se soubesse que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. O meu telemóvel começou a tocar. Era o meu marido. Pela primeira vez em 12 anos. Não atendi, não porque não quisesse falar com ele, mas porque o segurança segurou-me no braço. Olhou-me diretamente nos olhos. E disse apenas: confie em mim. Veja primeiro as gravações. Naquele instante senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Achei que fosse um assalto. Pensei que alguém tivesse entrado na minha casa. Imaginei que a polícia estivesse prestes a chegar. Mas nunca imaginei que o verdadeiro perigo fosse alguém que eu amava. Se eu tivesse ignorado aquele aviso, Hoje provavelmente estaria morta. Ou presa por um crime que nunca cometi. Porque naquela noite, alguém tinha preparado tudo para destruir a minha vida. E eu ainda não fazia ideia. Há pessoas que dizem que a pior dor do mundo é perder alguém. Eu discordo. A pior dor é descobrir que a pessoa por quem darias a tua vida já estava a planear destruir a tua. Não aconteceu de um dia para o outro. Tudo começou semanas antes. Com pequenos detalhes. Mensagens apagadas, chamadas interrompidas. Sorrisos estranhos. Silêncios longos. Promessas que deixaram de fazer sentido. Mas eu ignorava tudo. Porque confiava nele. Confiava completamente. E foi exatamente essa confiança que quase me matou. O meu nome é Mariana Oliveira. Tenho 36 anos. Vivo em Braga. Sou arquiteta. Sempre trabalhei muito. Não para ter uma vida de luxo, mas para construir um futuro seguro para a minha família. O meu marido chamava-se Tiago. Estávamos casados há 12 anos. Toda a gente dizia que éramos um casal perfeito. Nunca discutíamos em público. Nunca levantávamos a voz. Nas fotografias parecíamos felizes. Nas redes sociais, éramos o casal que toda a gente invejava. Hoje sei que algumas fotografias escondem mais mentiras do que 1000 palavras. Temos uma filha? A pequena Leonor. 8 anos. Era a razão de todas as minhas decisões. Naquela semana estive 3 dias em Lisboa. Uma reunião importante. Tiago insistiu para eu aceitar. Vai descansada. Eu trato de tudo. Sorri. Acreditei nele. Antes de sair, abraçou-me com força. Beijou-me. Disse que tinha saudades minhas antes mesmo de eu partir. Nunca imaginei que aquele abraço fosse apenas uma despedida da mulher que eu era. Porque a mulher que voltou naquela noite nunca mais voltou a confiar em ninguém. A viagem terminou mais cedo. Decidi não avisar ninguém. Queria fazer uma surpresa. Passei na pastelaria favorita da Leonor. Comprei os doces de que ela mais gostava. Depois entrei numa pequena joalharia. Vi um relógio elegante. Tiago dizia há meses que queria um igual. Comprei-o. Enquanto o embrulhavam, sorri. Hoje penso nisso. E pergunto-me como é possível uma pessoa estar tão feliz, minutos antes de perder tudo. Eram quase 9 da noite quando entrei no condomínio. Vi imediatamente o Antônio. Era o segurança do turno da noite. Conhecia-o há 7 anos. Sempre bem disposto. Sempre pronto para fazer uma piada. Mas naquela noite, nem sorriu. Estava parado mesmo no meio da estrada, como se estivesse à minha espera. Travei o carro. Baixei o vidro. Olá, Antônio. Ele não respondeu. Olhou rapidamente para trás. Depois para a minha casa. Depois voltou a olhar para mim. Respirava depressa. As mãos tremiam. Aproximei-me um pouco mais. Está tudo bem? Ele demorou alguns segundos. Parecia escolher cuidadosamente cada palavra. Então falou. Muito baixo. Quase num sussurro. Mariana! Não entre já em casa. Senti o coração acelerar. O quê? Ele respirou fundo. Primeiro veja as câmaras. Depois, decida o que fazer. Fiquei completamente confusa. Houve um assalto? Ele abanou lentamente a cabeça. Não posso dizer mais nada. Mas, por favor, confie em mim. Veja primeiro as gravações. Prometa-me. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel voltou a tocar. Tiago. O nome dele apareceu no ecrã. Sorri por instinto. Mas antes de atender, Antônio segurou-me no pulso. Nunca tinha feito aquilo. Olhou-me nos olhos e disse apenas: não atenda! O meu coração disparou. Pela primeira vez, senti medo de chegar à minha própria casa. Se gosta de histórias de vingança cheias de suspense, subscreva o canal para não perder as próximas... Agora vamos continuar. Estacionei o carro algumas ruas mais abaixo. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telemóvel cair. Abri a aplicação das câmeras de segurança. Durante alguns segundos,
Fiquei apenas a olhar para o ecrã. Parte de mim queria desligar tudo. Entrar em casa, abraçar o meu marido, esquecer aquela conversa absurda. Mas outra parte dizia-me que Antônio nunca faria aquilo sem motivo. Respirei fundo. Carreguei em gravações. Escolhi as imagens das últimas horas. A gravação começou. A entrada da casa. O jardim. A garagem. Tudo parecia normal. Avancei alguns minutos. Nada. Mais alguns. Nada. Comecei a sentir vergonha. Talvez Antônio tivesse percebido mal alguma coisa. Talvez tudo aquilo fosse um enorme mal-entendido. Estava prestes a fechar a aplicação, quando um carro preto apareceu lentamente. Parou em frente da minha casa. As luzes apagaram-se. Durante quase um minuto, ninguém saiu. Depois, a porta abriu. Uma mulher desceu. Usava um casaco escuro, óculos grandes, e caminhava como se conhecesse perfeitamente aquele lugar. Nem sequer olhou para o número da casa. Foi diretamente até a porta. Bateu apenas uma vez. A porta abriu imediatamente. E quem apareceu? Foi o meu marido. Tiago sorriu, abraçou aquela mulher e fechou a porta atrás dela. Naquele instante, senti o mundo desaparecer debaixo dos meus pés. Mas eu ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. O meu corpo ficou completamente imóvel. Continuei a olhar para o ecrã, sem conseguir respirar. Durante 12 anos, nunca pensei que fosse descobrir uma mentira daquela forma. Mas, estranhamente, não chorei. Ainda não. A minha cabeça recusava-se a acreditar no que os meus olhos estavam a ver. Continuei a ver a gravação. Talvez existisse uma explicação. Talvez aquela mulher fosse uma cliente, uma familiar, uma amiga antiga. Qualquer coisa, menos aquilo que eu estava a imaginar. Avancei alguns segundos. Tiago fechou cuidadosamente a porta. As cortinas da sala foram imediatamente corridas. O meu coração começou a bater ainda mais depressa. Nunca fazíamos aquilo durante o dia, muito menos à noite. Continuei a assistir. 5 minutos passaram. 10 minutos. Ninguém voltou a aparecer. Depois, a porta abriu novamente. E aquilo que vi fez o meu estômago dar um nó. A mulher saiu da casa. Vestiu uma camisola minha. A minha camisola favorita. Aquela que eu tinha comprado em Lisboa poucos meses antes. Fiquei sem reação. Ela sorriu. Disse qualquer coisa ao Tiago. Os dois riram. Depois, ele aproximou-se. Beijou-a novamente e entregou-lhe um pequeno envelope castanho. Ela entrou no carro. Foi embora. Tiago voltou para dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, mas limpei-a imediatamente. Naquele momento, percebi que chorar não ia mudar absolutamente nada. Precisava de respostas. Olhei novamente para a entrada do condomínio. Antônio continuava parado. À minha espera. Saí do carro. As pernas pareciam não me obedecer. Quando me aproximei, ele percebeu imediatamente que eu tinha visto tudo. Baixou a cabeça. Desculpe, foi a única coisa que disse. Olhei para ele. Há quanto tempo? Ele ficou em silêncio. Respirou fundo. Depois respondeu. Algumas semanas. Senti o mundo desabar outra vez. Algumas semanas? Ele assentiu lentamente. Pensei muitas vezes em contar-lhe, mas não tinha provas suficientes. Hoje foi diferente. Hoje percebi que alguma coisa ia acontecer. Franzi a testa. O que quer dizer? Antônio olhou novamente para a minha casa. Depois respondeu em voz baixa. Hoje entrou mais uma pessoa. Não apenas aquela mulher. Fiquei gelada. Mais uma? Ele confirmou. Um homem. Nunca o tinha visto antes. Entrou pela garagem. Não apareceu nas câmaras da entrada principal. O meu coração voltou a acelerar. 2 desconhecidos. Na minha casa. Na mesma noite. Aquilo já não parecia apenas uma traição. Parecia outra coisa. Muito maior. Voltei rapidamente para o carro. Abri outra câmera. A da garagem. A imagem demorou alguns segundos a carregar. Depois apareceu. Vi o portão abrir lentamente. Um SUV cinzento entrou. A matrícula estava parcialmente tapada por lama. O condutor usava um boné preto. Assim que estacionou, saiu do carro. Levava uma mochila grande. Olhava constantemente à volta, como se tivesse medo de ser visto. Entrou pela porta lateral da garagem e desapareceu. 20 minutos depois, saiu sem a mochila. Parou por um instante. Falou ao telemóvel. Sorriu. Entrou no carro. E foi embora. Fiquei completamente confusa. Por que razão alguém entraria em minha casa com uma mochila e sairia sem ela? Foi então que reparei numa coisa. Tiago nunca apareceu na gravação da garagem. Nem para receber aquele homem, nem para se despedir dele.
como se soubesse exatamente quando devia ficar fora do alcance das câmaras. Aquilo não podia ser coincidência. Aí, o telemóvel voltou a tocar. Era Tiago outra vez. Desta vez enviou uma mensagem. Onde estás? A Leonor está à tua espera. Li aquela frase várias vezes. As minhas mãos começaram a tremer. Ele escrevia aquilo como se nada tivesse acontecido. Como se eu ainda fosse a mulher ingênua que acreditava em todas as palavras dele. Pela primeira vez na minha vida, não senti tristeza. Senti raiva. Uma raiva silenciosa. Fria. Perigosa. Respirei fundo. E respondi apenas: o trânsito está complicado. Chego em breve. Precisava de tempo. Não podia enfrentá-lo sem saber toda a verdade. Aí, Antônio voltou a aproximar-se. Mariana, há mais uma coisa. Olhei imediatamente para ele. O quê? Ele hesitou. Não sei se devo dizer. Antônio, por favor. Ele fechou os olhos por um instante. Depois falou. Há 2 dias, vi o teu marido discutir com aquele homem da garagem. Pareciam muito nervosos. Ouvi apenas uma frase. Que frase? Antônio respirou fundo. O teu marido disse... Ela nunca pode descobrir antes de segunda-feira. O meu sangue gelou. Segunda-feira. Faltavam apenas 2 dias. Descobrir. O quê? Naquele instante percebi que a traição talvez fosse apenas uma pequena parte de um plano muito maior. E pela primeira vez, comecei a acreditar que o aviso do Antônio não tinha servido apenas para me poupar a uma desilusão. Tinha servido para me salvar a vida. Durante vários minutos, fiquei sentada dentro do carro, sem conseguir ligar o motor. As palavras de Antônio repetiam-se na minha cabeça. Ela nunca pode descobrir antes de segunda-feira. Segunda-feira. Faltavam menos de 48 horas. O que iria acontecer nesse dia? Quanto mais pensava, mais percebia que nada daquilo era apenas uma aventura. Havia um plano, e eu fazia parte dele, sem saber. Ai, respirei fundo. Peguei novamente no telemóvel. Voltei às gravações. Desta vez, observei tudo com mais atenção. Parei a imagem exatamente no momento em que o homem da mochila saía da garagem. Ampliei a gravação. O rosto continuava escondido pelo boné, mas havia um detalhe. No pulso esquerdo, uma tatuagem. Não era grande, mas era muito diferente. Uma rosa dos ventos. Senti um choque. Já tinha visto aquela tatuagem. Só não conseguia lembrar-me onde. Continuei a olhar. De repente, lembrei-me. Meses antes, durante um jantar em casa dos pais do Tiago. O irmão dele. Ricardo. Tinha mostrado exatamente a mesma tatuagem. O meu coração quase parou. Não podia ser. Ricardo e Tiago sempre disseram que mal se falavam. Viviam constantemente a discutir. Ou era isso que me faziam acreditar. Aí, na manhã seguinte, não fui para casa. Levei a Leonor para a escola como se tudo estivesse normal. Tiago despediu-se de mim com um beijo. Sorriu. Perguntou se eu estava cansada da viagem. Olhei para ele. E pela primeira vez, vi um completo desconhecido. Aquele homem já não era o meu marido. Era apenas alguém que representava muito bem. Sorri de volta. Fingi que acreditava. Porque precisava que ele continuasse a pensar que eu não sabia de nada. Aí, assim que ele saiu, voltei imediatamente às câmaras. Vi-o entrar no carro. Em vez de seguir para o escritório, virou na direção oposta. Seguiu à distância, sem que ele percebesse. 15 minutos depois, parou junto a um antigo armazém industrial. Olhei em redor. Não havia quase ninguém. Poucos segundos depois, outro carro chegou. Era o SUV cinzento. O mesmo da noite anterior. O homem da tatuagem saiu. Desta vez, sem boné. Era realmente Ricardo. Os dois apertaram as mãos. Entraram juntos no armazém. O meu coração acelerou. Peguei no telemóvel. Comecei a gravar. Aproximei-me devagar. Uma das janelas estava entreaberta. Consegui ouvir algumas palavras. E na segunda-feira tudo fica em nome dele. Fiquei imóvel. Depois ouvi outra voz. E ela? Seguiu-se um silêncio. Então, ouvi claramente a resposta do Tiago. Quando ela assinar os papéis? Já não interessa. As minhas pernas começaram a tremer. Papéis? Que papéis? Continuei a ouvir. Ricardo riu-se. Ela nunca desconfia de ti. Tiago respondeu imediatamente. Confia mais em mim do que em qualquer... pessoa. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer traição. Porque eram verdade. Eu confiava nele. Completamente. E ele estava a usar essa confiança contra mim. Ai, afastei-me dali antes que me vissem. Entrei no carro. Respirei fundo.
Precisava de descobrir que documentos eram aqueles. Na segunda-feira. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. Quem era a mulher das gravações? E por que usava a minha roupa? Ai, nessa tarde, recebi uma chamada inesperada. Era a minha advogada, Dr. Helena. Mariana, recebi um pedido estranho em teu nome. France a testa. Em meu nome? Sim. Alguém telefonou para o escritório a pedir urgência na preparação de uma procuração. Senti um frio na barriga. Eu nunca fiz esse pedido. Do outro lado, fez-se silêncio. Depois ela perguntou: Tens a certeza? Absoluta. A voz dela mudou imediatamente. Então alguém está a tentar fazer-se passar por ti. Naquele instante, todas as peças começaram finalmente a encaixar. A mulher, o envelope, o homem da mochila, os papéis, a segunda-feira. Aquilo nunca teve apenas a ver com traição. Queriam roubar tudo o que estava em meu nome. A casa, a empresa, as contas. E provavelmente, a guarda da Leonor. Mas cometeram um erro. Pensaram que eu só descobriria tudo depois de assinar os documentos. O que eles ainda não sabiam era que eu já tinha visto as câmaras. E a partir daquele momento, o jogo tinha mudado. Sorri pela primeira vez desde aquela noite. Não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de alguém que acabava de decidir que ninguém sairia impune. Ricardo baixou imediatamente a cabeça. A mulher ficou completamente pálida. Tiago tentou levantar-se. Isto é um mal-entendido! Mas o inspetor interrompeu-o. Ainda não terminamos. Colocou outro ficheiro. Era a gravação da chamada para o escritório da minha advogada. A voz da mulher. A fingir ser eu. A pedir a preparação da procuração falsa. Depois apareceram documentos bancários. Transferências. Contas escondidas. Empresas abertas em nome de terceiros. Tudo preparado há meses. Tiago olhou para mim. Pela primeira vez. Parecia verdadeiramente assustado. Mariana! Posso explicar. Olhei diretamente para ele, sem levantar a voz. Tiveste 12 anos para me dizer a verdade. Hoje é tarde demais. Minutos depois. Os inspetores colocaram algemas em Ricardo. Depois, na mulher. Por fim, em Tiago. Enquanto era levado, voltou-se para mim. Vais arrepender-te. Sorri pela primeira vez. Mas desta vez, era um sorriso verdadeiro. Não! Quem vai arrepender-se és tu? Porque tentaste destruir a única pessoa que nunca te traiu. Meses depois, o tribunal terminou o processo. Toda a tentativa de fraude foi provada. Tiago perdeu qualquer direito sobre a empresa. A casa permaneceu em meu nome. As contas foram recuperadas. Ricardo recebeu uma pena de prisão pela participação na fraude e falsificação de documentos. A mulher que se fez passar por mim também foi condenada. E Tiago, além da pena pelos crimes financeiros, perdeu o direito à guarda da Leonor. Numa tarde de primavera. Voltei ao condomínio. Antônio continuava no mesmo posto. Quando me viu,
Sorriu. Desta vez, fui eu quem saiu do carro. Aproximei-me dele e abracei-o. Ele ficou surpreendido. Sorriu. Não fiz mais do que a minha obrigação. Abanei a cabeça. Não, fez muito mais do que isso. Salvou a minha vida. Se naquela noite eu tivesse entrado em casa sem ver aquelas câmaras, talvez tivesse assinado os documentos. Talvez tivesse perdido tudo. Ou talvez nunca tivesse conseguido provar a verdade. Olhei para a minha casa. Respirei fundo. Já não sentia raiva, nem tristeza, porque compreendi uma coisa. A maior vingança nunca foi ver o Tiago algemado. Foi reconstruir a minha vida. Ver a minha filha crescer em paz. E perceber que as pessoas que tentaram destruir-me acabaram por destruir apenas a própria vida. E sempre que alguém me pergunta qual foi a decisão mais importante que tomei, a resposta é sempre a mesma. Não foi denunciar o meu marido. Foi confiar nas 8 palavras de um segurança, que teve coragem de fazer o que mais ninguém fez. Por favor, veja primeiro as câmaras antes de entrar. Fim.